Bom dia. Começamos mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 9 da nossa revista, que tem como título Confiando na Direção de Deus. Nós continuamos aqui os estudos do Sermão do Monte, baseados em Mateus. E hoje, especificamente, estaremos baseando o nosso texto bíblico de Mateus, capítulo 6, de versículos 25 a 32. Esse texto é um texto muito conhecido, muito popular, e só para lembrar a você que talvez não esteja se lembrando, o subtítulo desse texto aqui é As Preocupações da Vida. E nós vemos aqui no versículo 25 que o texto diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? E ele então vai dar o exemplo, Jesus vai dar o exemplo dos pássaros, né? Que não semeiam nem colhem. Também vai dar o exemplo dos lírios do campo. Eu estava lendo esse texto e fiquei pensando, um alerta quanto à questão da ansiedade. Inclusive a versão que eu tenho aqui da NVI fala não se preocupem, mas muitas versões falam assim, não andeis ansiosos quanto ao que comer, beber, vestir, quanto ao dia de amanhã. Nós sabemos que a ansiedade é algo que tem devassado a vida de muitas pessoas e é um mal presente, não apenas no nosso século, mas eu penso que no nosso século há uma forte ação da ansiedade na vida das pessoas. E eu pensei, como é que nós podemos pegar esse texto bíblico e fazer uma aplicação sem cair na questão simplista, como a maioria das vezes o texto é abordado. Porque nós sabemos que como é que nós podemos nos livrar das preocupações, das ansiedades que nos cercam, se tantas adversidades estão prontas aí para nos acometer. E nós vemos que a revista que nós estamos baseando, que já é conhecida, né, a revista Realização, divide o texto aqui, o estudo, em 3 pontos: superando a ansiedade, depois fugindo das inversão de valores e vivenciando a providência de Deus. E pensando nessas questões de fugir do simplismo, fugir da questão rasa nessa avaliação, eu comecei a pesquisar e consegui elaborar aqui alguns pontos que eu acho relevantes e rapidamente eu vou colocar aqui. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos que contextualizar o ensino de Jesus. Nós sabemos que na Palestina do século I, a sobrevivência diária era muito mais incerta do que para boa parte dos cristãos urbanos de hoje. A preocupação com o que comer, beber e vestir era literalmente bem sobre a próxima refeição e sobre a roupa mínima para a proteção. Nós sabemos que a faixa de Gaza, a região da Palestina lá hoje está em guerra, que é uma situação lamentável, uma situação realmente terrível de fome e de miséria. Mas no contexto geral, nós cristãos do século XXI, nós temos que pensar que um tempo em que Jesus ali viveu, essas questões, essa ansiedade era muito forte devido às condições da vida daquelas pessoas. Então, hoje ainda há contextos de escassez. A ansiedade, então, às vezes ela não está nessas questões tão básicas para nós ou para grande parte das pessoas, mas ela se desloca também para outras áreas. A questão da carreira, a questão do status, a questão da estabilidade financeira, imagem, futuro dos filhos, etc.
Então, o desafio nosso é mostrar que o princípio permanece o mesmo, o chamado a confiar em Deus diante das inseguranças existenciais. Esse deve ser o olhar que nós devemos ter sobre esse ensino de Jesus. Segundo ponto interessante também é tentar diferenciar uma preocupação legítima de uma ansiedade paralisante. Aquela ansiedade que realmente nos tira a possibilidade de agir, ela nos paralisa, ela nos mortifica. Então Jesus não condena a prudência, o planejamento ou o cuidado responsável. Jesus de forma nenhuma ele vai condenar isso. O próprio livro de Provérbios exalta a sabedoria da formiga que se prepara para o inverno. O que ele questiona, Jesus questiona, é a preocupação ansiosa que consome a vida e coloca a confiança naquilo que se acumula e não em Deus. Então, no século XXI, isso pode ser aplicado o quê? O culto ao consumo e à moda como fonte de identidade. A ansiedade em torno da performance profissional. A busca por segurança absoluta que nunca se realiza. Então, é uma forma de nós diferenciarmos uma preocupação legítima de uma ansiedade paralisante. Outro ponto interessante seria nós pensarmos no ensino como um convite à liberdade. Mais do que uma ordem moral, ou seja, não se preocupem, o texto é um convite à libertação. Libertar-se do jugo da ansiedade, do consumo e da lógica de que o valor da vida depende do que se possui. Assim, Cristo não nega as necessidades humanas, mas aponta para o Pai, aponta que o Pai sabe do que precisamos e que a nossa energia vital deve estar voltada para buscar o reino de Deus. Outra aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida é uma aplicação pastoral e social. Olha só, Jesus, ele como professor, como pastor daquele rebanho, ele estava fazendo ensino para a vida. Então, para não cair na ingenuidade ou até na crueldade igual às vezes a gente pode até ser tentado a dizer a um desempregado, olha, não se preocupe que Deus proverá. Dizer a uma pessoa que está passando fome, não se preocupe, Deus proverá. Então é muito importante nós pensarmos o seguinte, ouvir a realidade do outro. Jesus também alimentou os famintos. Nós temos os exemplos da multiplicação dos pães e outras coisas lá, e ele também acolheu os pobres. Unir espiritualidade e solidariedade. Olha só que coisa importantíssima na vida de um cristão. A confiança em Deus nos move a sermos também canais de provisão na vida de outras pessoas, na vida uns dos outros. É tão maravilhoso que nós pensamos que, às vezes, nós vemos irmãos sendo socorridos por irmãos nas suas necessidades, porque nós sabemos que nós devemos ter esse princípio de solidariedade uns para com os outros. A nossa espiritualidade não deve ser vazia, teórica, mas ela deve redundar numa ação, numa prática. Também nós devemos reconhecer as desigualdades estruturais. Parte da ansiedade moderna vem dos sistemas econômicos que geram insegurança. O texto chama o cristão não só a confiar, mas a viver de modo alternativo a esses sistemas. Nós vivemos essa realidade hoje, tantas incertezas econômicas que nós vivemos, não é? Tantas questões políticas que interferem diretamente na nossa vida. Mas nós devemos reconhecer isso, nós não devemos ignorar isso no nosso dia a dia. Também nós devemos ter uma visão de uma espiritualidade de confiança ativa. Ou seja, o ensino pode ser reformulado para hoje assim. Vamos pensar nisso. Confiar que Deus é o Senhor da vida e cuida de nós. Nós não devemos nos apartar deste princípio. Viver com simplicidade, não deixando que a busca por bens defina a identidade. Muitas pessoas, nessa busca, nessa ansiedade pelo ter,
abandonam o ser, abandonam a sua vida, porque elas passam a viver algo que elas de fato não estão vivendo. Viver uma falsidade, uma hipocrisia, perdão, ansiosa que nos tira a paz. E também atuar no mundo como testemunhas do reino, combatendo a injustiça que gera a ansiedade coletiva. Então nós somos instrumentos, não apenas dentro da nossa família, não apenas dentro das nossas coletividades, mas de forma geral. Nós temos que atuar no mundo como testemunhas do reino, combatendo a injustiça. Resumindo, nós podemos dizer que, ao aplicar o Sermão do Monte hoje, não se trata de dizer que não se preocupe de forma superficial, mas de mostrar que Jesus nos convida a reordenar e reorganizar a nossa confiança, não no acúmulo, mas no Pai, não no consumo, mas no reino, não na ansiedade pelo futuro, mas na fidelidade do presente. Que possamos pensar sobre isso, refletir e procurar ter o nosso coração em paz e praticar o ensino de Jesus nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar.